Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Recentemente aconteceu um fato muito polêmico na internet, principalmente num canal de YouTube, onde um youtuber afirmou que a liberdade de expressão ela está em âmbito ilimitado, onde não importa se vai ser qual a consequência ou qual, né, a tendência em torno do que vai ser falado, do que vai ser expressado. O que importa é que a liberdade está acima de tudo. A pergunta é, até onde vai a liberdade de expressão? Ela tem limites ou não? Esse é o assunto de hoje aqui no canal, então vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Quero começar falando a respeito desse assunto, mas não sobre liberdade de expressão inicialmente. Eu quero ir lá atrás um pouquinho. Lá atrás, quando na França, ou na independência dos Estados Unidos, começou a se pensar numa lei, ou num conjunto de leis, ou numa categoria de direitos humanos. Nos Estados Unidos cria-se um código, uma lei chamada Bill of Rights, né, que seria o direito correto para todos, direitos, né, para todos. Na França, após a Revolução Francesa, cria-se o Código do Direito do Homem e do Cidadão. Représentant du peuple français, constitué en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Que vai também ter esse pensamento em relação ao direito, né, assegurado para toda a humanidade. Que direito é esse? Todo tipo de direito que você imagina. Direito à liberdade, direito de ir e vir, direito de opinar, direito da vida, direito político, direitos sociais. Então, todos os tipos de direitos que se estabeleceu naquele momento, né, na França, foi registrado e foi acordado em torno dos direitos, no Código do Direito do Homem e do Cidadão. Em 1948, no final da Segunda Guerra, se estabeleceu o que ali? Se estabelece a criação da ONU. E através da ONU, cria-se o que você conhece hoje como Declaração dos Direitos Humanos, que é uma categoria de direitos assegurados a qualquer membro da humanidade e são respaldados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Qualquer membro da humanidade. Então você já ouviu falar assim, mas os direitos humanos só defendem bandido. Mas os direitos humanos vai vir aqui. Cadê os direitos humanos quando mata alguém inocente? Bom, primeiro onde está o óleo, né? Onde está o erro? O direito humano não é a pessoa que vai até você. Cadê o direito humano? Não é a pessoa que vai até você, certo? E segundo, se os direitos dão, né? Se o direito humano ele dá ampla, né, proteção a todos os membros da humanidade, o bandido também é humano. Então ele também mesmo que o seu crime, veja bem, direitos humanos é aquilo que dá garantia assegurada para ele, básica, dos seus direitos como ser humano. A questão de prender e de justiça não é o direito humano, ali é outro órgão, é o órgão judiciário. Entendeu? Então não dá para você misturar as coisas, entendeu? Então não é essa não é a questão, serve para proteger o bandido, não. O direito humano ele está ali também para assegurar o direito dele. Quem vai prender ou soltar não é o direito humano, são os códigos dos direitos humanos, são os códigos judiciais. Então a partir desse momento que se tem ali a grande confusão que a sociedade faz em relação a essa declaração dos direitos humanos. Outra coisa, os direitos humanos, o direito humano é uma categoria de direito básico assegurado para qualquer tipo de classe social, né? Raça, nacionalidade, religião, cultura, gênero, profissão, enfim, não há nenhum tipo de discriminação. Por que eu estou falando dos direitos humanos? Porque dentro dos direitos humanos
você tem ali o Estado Nacional, que precisa seguir a ordem do direito humano porque ela é internacional, a ONU é internacional. Então você tem o Estado Nacional, você tem um país que precisa seguir essas normas impostas pelos direitos humanos, tá certo? E aí, né, você tem dentro de cada país a introdução da Constituição, que seria a lei magna, seria a lei máxima desse país. E no Brasil não é diferente. No Brasil você tem a Constituição brasileira, que vai determinar, dentro do artigo 200, a seguinte questão: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Ou seja, a Constituição ela garante a liberdade sobre a manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação. Opa, Marcelo, então chegamos na liberdade de expressão. A Constituição me dá essa condição de liberdade de expressão? Sim. Inclusive lá atrás, na França, no movimento iluminista, teve um pensador chamado Voltaire que defendia exatamente isso, a liberdade de expressão. Tem uma frase que ficou marcada, que diz assim: eu posso não concordar com nada do que tu dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de se expressar. Legal a liberdade de expressão, eu sou totalmente defensor. Eu acho que todos nós temos que ter liberdade, né? A censura é uma forma ou um braço caracterizado de uma ditadura. Mas até onde vai a liberdade de expressão? Qual o limite dela? Até onde você pode dizer isso? Por que eu estou falando isso? Porque recentemente um youtuber famosíssimo declarou no seu canal a defesa da criação do partido nazista no Brasil. Ele tem liberdade para poder dizer isso? La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Olha, se ele tem liberdade de poder dizer, ele tem. A grande questão é que existem certas coisas que a gente tem liberdade, que a gente tem consequências pelas coisas que a gente fala. O Partido Nazista, para quem não sabe, tem uma aula do canal lá, tá? Sobre o fascismo. Vai lá e curte lá, assiste lá essa aula, certo? O Partido Nazista foi criado na Alemanha sob uma vértice totalmente ditatorial, totalitária, autoritária, racista, antissemita, certo? Então criou-se um partido que todas as características dos direitos humanos são desprezadas por esse partido, certo? Então onde é que entra o grande conflito do negócio? Eu vou usar da minha liberdade de expressão para levantar uma voz, para criar um partido que vai acabar com a minha liberdade de expressão. Eu vou usar da minha liberdade de expressão para criar um partido que vai perseguir a liberdade de outras pessoas. Eu vou usar da minha liberdade de expressão para criar um partido que vai prender, torturar, exterminar pessoas que não são consideradas boas ou puras pelo partido. Então, entendam a gravidade da questão. É por isso que a liberdade de expressão, ela tem limite sim. E o limite dela está aonde? Exatamente quando você ofende, quando você discrimina, quando você, né, defende ideias de divergência, de ataque. A partir desse momento, a sua liberdade de expressão, ela deixa de existir. A partir daí, dependendo do que você fala e do que você defende, você comete crimes. E crime é contra a lei da Constituição, inclusive. Certo? Então, é essa discussão que se levantou. Até no próprio humor. Existem limites? A liberdade de expressão, ela existe limite no humor? Não sei. E se você ofende uma etnia inteira? E se você ofende uma pessoa
com uma certa deficiência, e se você ofende uma pessoa de um gênero diferente do seu, isso aí é liberdade de expressão ou você está atravessando a linha do limite da liberdade? Então eu decidi, até um amigo meu que me deu essa ideia para a gente trabalhar esse assunto, eu sei que ele é polêmico, mas eu decidi gravar esse vídeo exatamente para isso, para esclarecer para vocês até onde vai a questão da liberdade de expressão, do que é liberdade e do que é libertinagem de expressão. É quando você usa as palavras para defender alguma coisa que é totalmente inválido para a sociedade, desnecessária para a sociedade, mas que você acha que você pode defender, porque a liberdade de expressão está acima de qualquer coisa. E dentro da lei, dentro dos direitos humanos, ela não está. Por isso eu trouxe para vocês um pouquinho sobre os direitos humanos, sobre a Declaração dos Direitos, certo? Sobre o artigo da Constituição que fala sobre liberdade, para você entender que a liberdade de expressão, ela tem um limite e você não pode ultrapassar esse limite. Legal, pessoal? Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos e vamos fazer esse canal virar uma realidade. Forte beijo, um grande abraço, tchau.